E geopolítica é feito com o elemento povo. E o elemento povo tem essas facetas. Tá? Às vezes, por conta de uma briga de um marido com uma mulher, um país entra em guerra. Então, para vocês terem uma ideia da importância da gente estar refletindo essas coisas. Né? Há algum tempo, o Brasil parou de fazer essa reflexão. Então, é importante a gente fazer. Ok? Vamos que vamos. Então, tá aqui. A teoria do Heartland, né? Que é a teoria de Mackinder. Quem é que vai adotar isso? O Reino Unido. Tá? Já adotava, e às vésperas da Primeira Guerra Mundial, através da Revolução Industrial, ela vai cortar a Europa de estrada de ferro para ele para melhorar o comércio exterior dele, a velocidade do comércio exterior. Melhorando a velocidade do comércio exterior, a Inglaterra fortalece os países aliados e fortalece a sua economia. Fortalecendo a sua economia e os seus países aliados, o seu trem vai fluir pela Europa melhor, com segurança. E eu consigo, tendo o fortalecimento da minha economia, melhorar o PIB da minha nação e melhorar as minhas forças armadas. Você nunca pode descuidar das suas forças armadas. Um país que perde a sua força armada, ele será dominado, será anexado por outro país. Isso não é regra do jogo da história da humanidade. Mesmo com tecnologia 5G, nesse mundo do século XXI, o país que perder sua capacidade de defender a sua soberania será anexado por outro país. Ok? Então, nós temos que cuidar dessa questão. E veja, Forças Armadas não está relacionado com segurança pública, que é outra coisa, outro assunto. Quem for fazer profissional de segurança pública, aí vai estudar e vai analisar as relações sociais sobre outra perspectiva. Eu estou falando sobre geopolítica. Tá bom? Se você olhar a história do povo hebreu, naquele período que eles saem do Egito, e eles estão ali andando em círculos no deserto, eles eram um exército muito forte. Eles eram temidos pelas tribos que tentavam atacá-los. Tá? Em 3 momentos da vida do povo hebreu, eles desarmaram a população. Quando eles desarmaram a população, eles viraram cativos. Foi o período que estão no Egito, o período um pouquinho antes de Cristo nascer, que eles foram dominados pelos helenos, né? E logo, às vésperas que Cristo nasceu, eles pediram, o Império Romano estava ali perto, eles fizeram uma negociação com o Império Romano para expulsar os helenos de lá. O Império Romano, que tinha um exército muito forte, expulsa os helenos e ficam. E aí, quando Cristo nasce, está lá Israel dominado pelo Império Romano. Então, essa questão de você desarmar uma população, ela está relacionada não com segurança pública, como a gente tem visto aí nos meios de comunicação. Tem a ver com a sua capacidade geopolítica e geoestratégica, defesa de soberania, de território. Tá? Bom, também está lá no material que eu deixei para vocês, o pensamento de Spykman, que é de 1942. Tá? Spykman também é americano e ele diverge um pouquinho do Marro. Tá? Ele diz o seguinte, quem tem o poder mundial não é quem controla diretamente o coração do mundo, mas é quem é capaz de cercá-lo. Tá? Tanto na época de Mackinder, em 1904, como aqui com Spykman, em 42, existiam 2 situações na Europa que a gente precisa analisar. Era o seguinte: quem dominar o mercado, o comércio exterior, domina o mundo. E quem dominava, na época de 1904, era a Inglaterra. A Inglaterra tinha a hegemonia de poder. Tá? Mesmo naquela época, vamos voltar um pouquinho antes,
da época das grandes navegações portuguesas e espanholas, os ingleses estavam ali. Os holandeses também foram muito fortes na marinha, mas os ingleses sempre estiveram ali no meio. Então, a Inglaterra sempre teve uma certa hegemonia de poder depois que cai o Império Romano. Ok? Bom, e nessa época, em 1904, a Alemanha começa a se articular para tomar a hegemonia de poder da Inglaterra. E o que a Alemanha faz em termos de geoestratégica dela? Ela compreende que ela precisava se aproximar da Rússia. Entendeu? E eles se aproximando da Rússia e do Japão, eles iriam controlar um grande território do planeta, que é a teoria das pan-regiões, e a partir daí derrubar a hegemonia da Inglaterra e superar o poderio naval da Inglaterra. Por isso que o Mackinder propõe dominar a Heartland, que é exatamente Rússia e Alemanha, cortando a Europa de trilho de estrada de ferro. Então, nesse jogado geopolítico aí, quem levou foi a Inglaterra. Tá? E tem uma máxima que diz o seguinte: quem escreve a história é quem ganha a guerra. Então, por isso que hoje se estuda o Mackinder e não estuda o geoestrategista alemão da época. Tá? Já o Spykman, que é um geoestrategista mais recente, ele falou: eu não preciso controlar a Heartland. Eu não preciso, porque na Segunda Guerra Mundial, o Spykman vem na época da Segunda Guerra Mundial. Novamente, a Alemanha está tomando força, ganhando musculatura para dominar todo o planeta, ou seja, para ter hegemonia de poder. O Spykman diz: olha, eu não tenho que me preocupar com a Alemanha e Rússia, o Heartland, desde que eu não deixe eles terem um comércio exterior forte. Porque o comércio exterior, eles vão fazer riqueza, e aí sim, com riqueza eles vão ter um grande exército, e com um grande exército fica complicado. Então, ele propõe, ao invés de dominar os mares, cercar o Heartland. Ele vai divergir do Mahan. Né? O Mahan, ele diz: ó, temos que controlar os mares. O Mahan é da mesma época do Spykman. Nós temos que dominar os mares. Né? O que é colocado em prática do Mahan, para que vocês tenham uma ideia, é o Canal do Panamá. De todo o pensamento do Mahan, o governo americano fez o Canal do Panamá, mas adotou a teoria do Spykman, tá? No pós-Segunda Guerra. O que ele fez? Ele começou a criar organismos multilaterais muito fortes para cercar a Rússia e a Alemanha. Tá? De um lado, no lado do Atlântico, ele vai criar a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com um poderio bélico formado entre as nações e fortalecimento do comércio entre eles. E no lado do Pacífico, o Plano Marshall, que controla o Pacífico, né? E nas relações comerciais, diplomáticas e bélicas. Por isso que os Estados Unidos protegem o Japão a todo custo. E se você olhar ali o mapa do Heartland e do Rhineland, o Heartland não tem acesso ao mar. Como que os bens de consumo que eu vou produzir aqui, eu vou vender para a África? Se eu não consigo passar pelo Rhineland, e eu não tenho, porque aqui é o Mar do Norte, aqui é só gelo, amigo. Aqui que ele poderia ter acesso ao Pacífico, ele não tem muita dificuldade. Então, vocês vão perceber o porquê que houve a guerra das Coreias. Depois nós vamos entender por quê. Dividiu as Coreias no meio, para eles poderem ter acesso ao mar. Tá? Ok? Então, o pessoal do geoprocessamento, na hora que leu lá aqueles artigos fala do Spike, não, você vai entender, compreender essa situação. Aqui no Brasil é difícil você achar, pessoal, uma bibliografia bacana de geopolítica e geoestratégia.
né? O Mackinder, Spike, está tudo em inglês. Então, é mais fácil a gente pegar os artigos que são publicados nas universidades e estudar essas teorias através dos artigos. Por isso que eu coloquei artigos para vocês. Fica mais difícil vocês adquirirem uma bibliografia, buscar uma bibliografia. Eu tenho bibliografia em português, mas é da década de 80. Então, até para colocar na biblioteca aqui é praticamente impossível, né? Então, aqui, ó, são os dois grandes aspectos da geopolítica e da geoestratégia. São duas, é um bipolo a coisa, tá? É um bipolo. O primeiro aspecto geopolítico e geoestratégico é o aspecto econômico, tá? Expressa a necessidade dos estados em manter a rigidez interna, intimamente ligada à sua capacidade de suprir as necessidades materiais do seu povo, água, alimentos, infraestrutura, logística, e imateriais, segurança pública, lazer, energia, bem como se manter como protagonista nas agendas internacionais nos interesses de seus objetivos. Neste caso, a capacidade de impor relações comerciais ou sanções econômicas definem a geoestratégia. Entendeu? Então, os Estados Unidos usa muito essa questão da geoestratégia econômica, né? Então, às vezes, quando você vai negociar um tratado comercial com ele, o Brasil vai tratar com os Estados Unidos, ele vai botar a sanção dele, a pressão dele sobre o aspecto econômico aqui para nós. Não, estamos em guerra com eles. Entendeu? Então, quando a gente senta numa mesa de negociação a nível de relações internacionais, sempre começa essa parte econômica, é tratado na agenda diplomática. Então, sempre os diplomatas estão ali exatamente o que eu tenho que ter um embaixador em cada país, porque ele vai abrindo essas agendas entre as grandes empresas nos interesses econômicos, tá? Então, por isso que nós temos que ter uma diplomacia bem bacana. Mas, às vezes, a diplomacia não consegue resolver o problema. Aí vem a militar, tá? Ao tempo que assegura a ordem interna, pela aplicação da garantia da lei e da ordem, né, representa um poder dissuasório ao poder militar estrangeiro. Então, se você tem um grande poderio armado, bélico, países estrangeiros vão pensar 10 vezes antes de querer entrar aqui dentro para tomar o seu recurso natural, para ter acesso à sua água, ao seu ouro, ao seu nióbio, seja lá o que for. Ok? Então, no mesmo ponto, né, que eu, como o cara que estou aqui pensando o Estado soberano, eu tenho que desenvolver a nossa economia porque é bom para o nosso povo, eu tenho que pegar uma parte dessa economia e investir nas minhas Forças Armadas, para que ela tire a intenção, a inspiração de países e de outros estados em se interessar pelas nossas riquezas. Ok? Então, por exemplo, se você olhar a história recente aqui nas Américas, acho que o único país que eu me lembre, não, teve mais, mas vamos ver a história dos Estados Unidos. Ele nunca teve uma guerra lá dentro dele. Né? Nunca teve. Teve a guerra de sucessão entre Norte e Sul, que estavam discutindo a questão da abolição da escravatura. O Sul não aceitava porque toda a economia dele estava baseada nessa mão de obra. O Norte, com aquela visão mais do cristianismo, primitivo, porque ali era muito forte, né? Foi onde os Estados Unidos começou no Norte, nas 13 colônias, e eles não aceitavam a escravidão, porque nós todos somos filhos de Deus, e eu concordo com eles, nós somos filhos de Deus, eu também sou contra qualquer tipo de escravidão, pela minha formação. Então, a única guerra que eles tiveram lá dentro, internamente deles, foi do Norte contra o Sul. O Norte ganhou e acabou a escravidão, enfim. Mas ali para frente, e os Estados Unidos é um estado que vive em guerra. Seja ela econômica, seja ela militar. Seja conflito armado, seja conflito assimétrico. Aí, se você for estudar, é uma outra parte. Ok? Bom, mas que país que quer invadir os Estados Unidos? Complicado.
né? É o maior exército do mundo, é a força aérea mais forte do mundo. A Marinha Americana talvez não seja a maior do mundo, mas quando pega esse conjunto dessas três armas deles, é a maior do mundo. Eles sentam na mesa até para discutir economicamente, as pessoas têm medo de levantar a voz, porque eles têm força, têm hegemonia de poder. Mesma coisa a China. A China tem uma parte econômica hoje forte e um poderio bélico interessante. Quem invadir a China lá? Não, vamos discutir só diplomaticamente. Ok? Tranquilo? Veja bem, perceba que o Império Romano ele se impôs pela sua capacidade militar e não pela sua força econômica. O dia que ele perdeu a força militar, perdeu a hegemonia. Tá? Então, são dois aspectos estratégicos da geopolítica, o econômico e o militar. Bom, quem for uma pessoa que quer se especializar em geopolítica, pô, eu vou montar uma empresa especializada em geoprocessamento. Para onde que está tendendo o mercado? Essa é a pergunta, tá? Que você tem que responder. Como que eu vou me colocar no mercado? Bom, eu separei aqui 12 assuntos que tendem a ser o debate nas análises de cenário de geopolítica, tá? Lembrando, geopolítica está relacionado à sua capacidade de comércio exterior e à sua capacidade bélica. E a sua posição no globo vai impactar isso aí diretamente. Então, primeiro, meios de produção de bens de consumo. Tá? Quem for atuar no mercado tem que pensar nisso. Desse meio de produção de bens de consumo, tem 4 itens que vão... É a bola da vez. Um é permanente, que é a produção de alimentos. Tá? Então, eu tenho que produzir alimentos, né? E com pouca perda. Eu tenho que diminuir as perdas. Tá? Eu tenho que produzir mais com menos área. Tá? Seja eles vegetal, seja ele proteína animal. Beleza? O mundo cresce e eu preciso suprir o mundo de alimento. Tá? Se os países da América do Sul começarem a passar fome, eles vão começar a olhar para dentro do Brasil com outros olhos. Eles vão querer invadir. Então, eu tenho que pensar isso aí como geoestrategista. Tecnologia 5G. O que tem esse grande debate entre China e Estados Unidos? Porque a tecnologia é um dos instrumentos que se utiliza para a hegemonia, para a implantação, para a conquista da hegemonia de poder. Eu não falei lá da Revolução Industrial, que a Inglaterra dominou até momentos antes da Segunda Guerra Mundial todo o planeta, a hegemonia de poder era dela, ela dominava a tecnologia. Tá? A tecnologia 5G, os meus colegas aqui, que me perdoem se eu estiver falando besteira, ela vai permitir duas coisas básicas. Né? É o metadados e a internet das coisas. Tá? Então, o que é o metadado? Quando eu tiver uma tecnologia 5G implantada, eu consigo fazer um fluxo de informação muito forte na internet, né? Na forma de wireless. Tá? Então, o que é o metadados? Cada um de vocês será um metadado. Da hora que você acordar até a hora que você dormir, você vai produzindo dados. E esses dados vão ficar hospedados num banco de dados e os geoestrategistas de mercado vão estar analisando. Então, na hora que você pensar assim, eu preciso comprar café, vai aparecer marcas de café para você escolher. Quando você estiver caminhando pela cidade, eles estão monitorando qual é o trajeto que você costuma fazer. No seu carro, eles dizem, desvia daí, vai por outro lugar, porque vai ser melhor para você. Né? Então, o volume de bits que isso produz é gigantesco. Então, com os novos... a ampliação da capacidade de armazenamento de dados aumentou significativamente. A capacidade de armazenação, os HDs hoje tem uma capacidade gigantesca, né?
com a nanotecnologia, mas eu preciso fluir essas informações. Então, eu tinha um gargalo. O 5G vai destravar esse gargalo. Então, o seu carro vai estar produzindo informação, seu celular vai estar produzindo informação, você vai estar produzindo informação, tá? Então, esse é o metadados. E a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Todas as coisas que nós tivermos dentro da nossa casa vão estar conectadas na internet. Então, você vai chegar lá e vai olhar para o seu guarda-roupa e falar, abre aí a porta para mim, ele vai abrir a porta. Você vai falar na sua casa, olha, liga o ar-condicionado, seta em 18 graus. Ele vai ligar e vai ajustar para 18 graus. A tecnologia 5G vai permitir isso. Vocês já imaginaram quantos bilhões de dólares estão envolvidos nisso aí? Lembram da questão econômica na geoestratégia? Então é por isso que Estados Unidos e China brigam pelo 5G. Quem dominar esse mercado vai ganhar muito dinheiro, vai aumentar a sua hegemonia de poder. Aqui do lado, vocês estão vendo aqui, ó, é uma estrutura de grafeno, tá? É um metal bidimensional. Ele é tão fino que ele não tem espessura. E a aplicação dele é gigantesca. Hoje já se fala em substituir o íon lítio para fazer baterias de grafeno. Então, a bateria do seu celular, ela vai ser menor, mais leve e vai durar mais. A bateria do seu notebook vai ser menor, mais leve, vai durar mais. Você vai recarregar, sei lá, em vez de recarregar todo dia, você vai recarregar uma vez por mês. O seu carro elétrico vai andar uma semana e depois você vai precisar carregar, ao invés de carregar todo dia. Aí vem aquela questão da posição geográfica. Nós temos informação que mais de 90% das reservas mundiais de grafeno está no Brasil. Então, pode ser muito bom para nós ou pode nos custar muito caro. Vai depender da nossa capacidade de desenvolver relações internacionais que gerem riquezas para nós e não riqueza para os outros. Tá? Esse outro cara aqui, ó, que está aqui mostrando para vocês aqui, não sei se está aparecendo para vocês o meu apontador do mouse, que tem esse cubozinho azul. Isso aí é um pedacinho de nióbio, tá? Que ele surge em Roraima e surge em Minas. Também é mais de 90% do nióbio do mundo está no Brasil. O nióbio tem a capacidade de deixar o aço mais duro e mais leve. Você adiciona assim 1.000 quilos de aço, você adiciona 100 gramas de nióbio. Altera toda a estrutura molecular e ele fica mais leve e mais duro. É utilizado para fazer aletas de turbinas de avião, peças de foguete, que é um metal mais duro e mais leve. Então, vai daí a nossa capacidade de produzir riqueza. Tá? E aí, quando você pensa em geopolítica estratégica, você vai perceber que o Brasil é um costume de mais de 60 anos de exportar commodities. Tá? E isso é um erro. É um erro você exportar commodities. Pode exportar? Pode, mas não pode ser uma quantidade muito grande. Por quê? Porque quando eu pego e exporto a soja para a China, eu estou gerando emprego e renda na China, que vai entrar numa indústria lá e lá eles vão processar essa soja. Ora, por que eu não trago uma indústria para cá, para o Brasil? Eu planto a soja, levo nessa indústria, vou agregar valor nela e aí vou gerar emprego e renda aqui e aí eu já exporto para a China o produto que eles querem comer. Pronto e acabado. Né? Nós sabemos que os microprocessadores, né, os semicondutores, eles são feitos de germânio e de silício. Aonde estão as maiores reservas mundiais de germânio e de silício? No Brasil. Aí o Brasil exporta 1 quilo de germânio para o Japão, sei lá, R$20.
e compra 10 mil iPhones a 10 mil reais. Porque o Japão pegou esse germânio e transformou no chip e vai instalar lá dentro do Japão, os Estados Unidos, vai instalar lá dentro do iPhone e nós vamos comprar o iPhone com um material que saiu bruto aqui do Brasil. Por que não vender o chip para os Estados Unidos? Ao invés de eu vender a commodity, né? O material bruto. Bom, outro assunto que vai ser já estratégico e geopolítico, quem for mexer. Então, se vocês forem mexer nas atividades profissionais que envolvem isso aí, pense nisso, tá? Logística global, local e global. Isso é fundamental. Por quê? Porque o Brasil tem extensão continental. Você produziu um produto, seja qual for o produto, e você for vender, você tem que transportar esse produto. Então, os modais de logística, elas são fundamentais para a saúde econômica de uma nação. Então, esse tema é recorrente e vai continuar acontecendo. Então, nós temos que melhorar a nossa malha ferroviária, melhorar a nossa malha aviária, melhorar a nossa malha hidroviária, melhorar a nossa malha aeroportuária e pensar nisso, ok? E também nos modais de energia, porque todos esses produtos de logística consomem muita energia. Então, qual é a fonte? Onde que eu vou produzir energia para suprir o motor de um grande navio, ou de um trem, ou uma turbina de avião, ou um caminhão? Eu tenho que pensar nisso, tá? Então, ao mesmo tempo que eu penso logística, eu penso produção de energia. E domínio militar. Tá? Domínio militar. Então, eu coloquei algumas tecnologias aí que você precisa ter para não precisar usar, mas para você ter força de coerção nas suas relações diplomáticas e comerciais. Tá? Então, o Brasil precisa ter um grande porta-avião, vai custar alguns bilhões, mas precisa ter, porque ele te dá uma mobilidade muito forte, né? Tem que investir nas três armas, na Marinha, na Aeronáutica e no Exército, tá? E eu coloquei aqui a bomba atômica, né, um artefato nuclear, de propósito, tá? Quem detém essa tecnologia tem muita força de hegemonia de poder. Bomba atômica você tem que ter não para usá-la, mas para ser um elemento dissuasório, ou seja, um elemento de tirar a intenção de querer invadir aqui o Brasil, de querer tomar da gente os nossos recursos naturais, pela força bélica, né? De repente, eles estão tomando de nós os nossos recursos naturais porque os nossos tratados internacionais não sejam tão bons. Porque nós damos isenções fiscais para atrair empresas de outros países em detrimento ao povo brasileiro. Então, de repente, falta uma capacidade de negociar melhor para o Brasil. Como o brasileiro ele não debate isso, fica fácil de você mandar riqueza para os outros países. Em detrimento dos interesses, né, do povo brasileiro. Por isso que nós temos que pensar geopolítica, geoestratégia. Nós vamos ver, na próxima unidade, como que surge a fonte, né, o debate que vai dar origem ao direito ambiental brasileiro. Tá? Por isso que nós temos que entender geopolítica e geoestratégia. Tá? Bom, o que é que nós vimos hoje no nosso primeiro encontro? Nós vimos os ramos do conhecimento humano, ciências jurídicas está inserida no ramo das ciências sociais.
Nós vimos o conceito de direito enquanto norma de conduta humana em sociedade. Vimos também o conceito de Estado soberano e seus 4 componentes fundamentais: povo, governo soberano, território e finalidade. Nós vemos a expressão política de um Estado nacional. Nós vimos também os elementos intrínsecos do Estado, que é o fato, valor e norma. Vimos alguma coisa sobre teoria das relações internacionais. Dentro da teoria das relações internacionais está a geopolítica, né? Vimos o conceito de geopolítica e geoestratégia, questões referentes à posição geográfica de um Estado soberano nas suas relações internacionais, geopolítica e geoestratégia, a teoria do poder naval de Alfred Mahan, a teoria do Heartland de Halford Mackinder, né? Já demos uma pinceladinha no Spykman, aspectos econômicos e aspectos militares como questões de geoestratégia para você impor a sua hegemonia de poder na sua região, ou quando eu falo região, América do Sul, América Latina e tudo mais, tá? E temas geopolíticos do terceiro milênio. Foi aquela nosso último slide. Bom, já são 10 horas, eu tinha programado, eu vou tocar, já começar, na verdade, esse primeiro momento se referia à aula da semana passada, tá? Então, agora eu vou começar o que seria do nosso encontro dessa semana e vou ver até onde vai, até chegar às 11 horas. Daí, na semana que vem, se a gente não terminar, eu finalizo e já começo a unidade 2. Okay? Então, me dá só um tempo de eu buscar o outro arquivo aqui. Tá? Essa é a nossa bibliografia complementar de agora. Tá? Então, não está lá na plataforma, mas está aqui, certo? E os vídeos de YouTube, texto de internet, os créditos e links de acesso estão destacados nas pós-edições. Isso tudo para garantir os direitos autorais. Ok? Então, foram os vídeos